Bom, boa noite. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live do GECOM, né? Uma live certamente especial hoje. Vou aguardar um pouquinho, as pessoas estão entrando. Boa noite pessoal. Vamos dando oi aqui. Elis, Nicole, boa noite pessoal. Então estamos iniciando uma live especial hoje, uma live cujo assunto, na verdade, é muito querido para nós, porque trata dos 25 anos, né, do GECOM. Então, aproveitando as comemorações de bodas de prata da casa aqui, que a gente vem conversando já desde novembro passado, quando completamos os 25 anos, a gente resolveu fazer uma live especial para contar um pouco da nossa história, né, aqui do GECOM para os pacientes, aqueles pacientes que ainda não sabem de toda a nossa história ou novos pacientes que gostariam de nos conhecer melhor. Então, eu, o Dr. Marcos Motim, né, como apresentador, e eu tenho um convidado mais do que especial hoje aqui do meu lado, que é o Dr. Jorge Rudkai Pereira, nada mais, nada menos do que o fundador do GECOM, né? Então, o nosso cirurgião fundador, que está conosco aí nesses 25 anos. Boa noite, Dr. Jorge. Boa noite, Motim, boa noite a todos que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, é um momento especial. Quando eu lembro o que aconteceu há 25 anos, parece que foi ontem, não é? Sem dúvida. Na verdade, nós podemos realmente caracterizar esse momento em que nós nos encontramos como uma celebração dos 25 anos do GECOM. Porque em março de 1998, só não me pergunta, Motinho, o dia, porque também aí já é demais, né? Aconteceu aquilo que foi a primeira reunião com pacientes do GECOM. Bacana. Então, na época, no meu consultório, essa reunião ela se estendeu depois para entidades como a Associação Médica do Rio Grande do Sul, o Hospital Moinhos de Vento, eventualmente outros hospitais, e era uma das peças de resistência da cirurgia bariátrica, porque na medida em que se tratava de algo novo, algo que não era praticado no nosso meio, nós precisávamos seguir exatamente aquilo que era considerado e que continua sendo considerado como muito importante. Uma dessas questões diz respeito à reunião com os pacientes. Nós precisávamos conversar com os pacientes, nós precisávamos informar aos pacientes o que era o tratamento cirúrgico da obesidade, o que era a cirurgia bariátrica. E a partir desse momento, houve então o acompanhamento da história. Né? Houve toda uma evolução a respeito da qual nós vamos conversar aqui. Não é? Há uma série de aspectos importantes que devem ser considerados. Deixa eu lhe perguntar uma coisa então, doutor Jorge. Então, o senhor quer me dizer assim que a ideia de montar o GECOM veio, né, surgiu da necessidade de melhor informar os pacientes, de melhor preparar os pacientes para a cirurgia bariátrica, né? Porque era uma coisa muito incipiente naquela época, né? Como é que foi que surgiu essa ideia de montar o grupo de estudos, né, da cirurgia? A ideia do GECOM foi poder propiciar uma forma de tratamento que até então não era realizado aqui no estado. Pelo menos não com as características de uma cirurgia bariátrica moderna, digamos assim. Na verdade, nessa primeira reunião, estávamos presentes eu e a psicóloga Débora Gleiser, que ainda hoje é a psicóloga do GECOM. A doutora Nicole. Exatamente. E nós, então, na verdade, íamos tateando
e seguindo referências que existiam já em alguns outros estados do país. Nós não podemos nunca esquecer a figura do Dr. Arthur Garrido, cirurgião paulista, que é considerado como o pai da chamada moderna cirurgia bariátrica no Brasil. Então, nós tínhamos esse grande objetivo, Motinho, que era poder oferecer a cirurgia bariátrica às pessoas que tivessem necessidade desse tipo de tratamento. Algo, então, que não era feito aqui no nosso meio. Logo em seguida, então, nós fomos formando uma equipe multidisciplinar. E o interessante é constatar que a composição atual do GECOM, no que diz respeito à equipe multidisciplinar, é quase que a mesma daquela época. Perfeito. Sim, então foram agregando, né, todas as especialidades que são essenciais para o preparo adequado e para o acompanhamento desse paciente bariátrico, né, que foi submetido à cirurgia. Hoje contamos com uma equipe multidisciplinar com psicóloga, né, nutricionista, fonoaudióloga, né, e fisioterapeuta, além, obviamente, das especialidades médicas, endocrinologia, cardiologia, e conforme a necessidade do paciente encaminhamos para os outros especialistas. Então é uma coisa muito bacana que começou com uma sementinha, né, na cabeça do Dr. Jorge ali, né, sua inquietude em buscar o melhor tratamento sempre para os pacientes, né, foi buscar o treinamento, né, em São Paulo e no exterior, né, Dr. Jorge? Exatamente. Com o Dr. Fob também, e trouxe toda essa tecnologia e esse setup para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Muito bacana. E no decorrer desses anos todos, a gente vem acompanhando, obviamente, a evolução tecnológica, né, Dr. Jorge? Exatamente. Que a cirurgia bariátrica tem passado. O senhor começou na época da cirurgia aberta, mas e agora? Exatamente. Ainda antes de continuar nesse assunto, Martim, eu acho muito importante, fundamental, lembrar que nós iniciamos pelo caminho certo, como se costuma dizer. Na medida em que existem diversas técnicas de cirurgia bariátrica, nós tínhamos que buscar aquela que no momento estivesse oferecendo os melhores resultados. E isso foi feito então com a orientação, com a experiência do Dr. Arthur Garrido, de sua equipe lá de São Paulo. E o interessante é observar que a técnica cirúrgica da época, cirurgia aberta, né, dicas de passagem, era uma das técnicas que continua sendo das mais utilizadas no mundo e no Brasil continua sendo a mais utilizada, que é o bypass gástrico, também conhecido na época como cirurgia de Fob e Capella. Com certeza. Mas seguindo na tua linha, Martim. Óbvio, ela passou por algumas, desculpa só lhe interromper, a cirurgia de bypass gástrico passou por algumas modificações, né? Sem dúvida. Era a forma como passava a úlcera retrocólica, hoje em dia são tecnicalidades, né? Não vamos estender isso aí para os pacientes para não cansar, vamos dizer assim. Sim. Mas a cirurgia foi se modificando ao longo dos anos para obter melhores resultados, cirurgia mais rápida, melhor recuperação para os pacientes, e o GECOM foi acompanhando essa mudança, né? Sempre presente em todos os congressos e estudando e tal. Mas a par dessas pequenas modificações, a essência da cirurgia continua. Perfeito. O que veio a fazer uma grande diferença, Martim, já naqueles primeiros anos, foi a progressiva utilização da técnica videolaparoscópica. Com certeza. Então, poder oferecer aos pacientes uma técnica com mini incisões, evitando aquelas incisões mais extensas e todas as suas complicações, como infecção, hérnias incisionais, etc., foi uma grande coisa. Os pacientes se beneficiaram muito, e interessante observar que naquele primeiro momento, e isso aí já aconteceu em 2001, 2002, e, diga-se de passagem, o GECOM também foi pioneiro no primeiro bypass gástrico realizado no estado por videolaparoscopia. Uma coleção de pioneirismos. Exatamente. Então, houve uma série de benefícios muito grandes, como a diminuição na duração da internação hospitalar. Perfeito.
Hoje os pacientes passam uma noite no hospital. Uma noite no hospital, é verdade. Tu sabes disso muito bem? Sim. Sendo também cirurgião do GECOM e acompanhando os pacientes. E esta nova tecnologia utilizada então na área bariátrica, a cirurgia videolaparoscópica, ela foi progressivamente sendo cada vez mais utilizada. Sim. Até que uma lei determinou que ela deveria ser empregada pelos planos de previdência, os planos de saúde complementares. Os operadores, né? Infelizmente, hoje nós sabemos que o SUS ainda não adota a cirurgia videolaparoscópica na sua totalidade, digamos assim, ainda são poucos os casos, né? Mas eu acho que essa é uma tendência futura e que vai acabar acontecendo. Com certeza. Não, é bacana, porque realmente, hoje em dia, os pacientes chegam com medo, né? Um preconceito da cirurgia bariátrica no consultório que a gente tem que desmistificar, né, Dr. Jorge? Então, assim, boa parte da consulta, da primeira consulta, a gente passa desmistificando certos preconceitos que os pacientes trazem de fora, né? Por um conhecido que tem alguém que passou por uma cirurgia bariátrica, que ficou não sei quantos dias internado. São casos eventualmente que possam acontecer, são casos isolados, às vezes são pacientes que foram operados numa época muito mais anterior, numa época mais antiga, que era mais difícil, talvez tenha sido feito por cirurgia aberta, né? Existem técnicas distintas, né, que a gente tem que esclarecer para os pacientes. Então, assim, a gente conta, olha, essa técnica, por exemplo, a técnica que a gente mais utiliza, que é o bypass gástrico, uma das que a gente mais utiliza, é uma técnica que tem mais de 50 anos, né? Tem mais de 50 anos que se faz. Então, a gente tem um acompanhamento de o que acontece com esse paciente no decorrer do pós-operatório por mais de 20 anos. O GECOM já tem paciente com mais de 25 anos de operado. Sim. Então a gente sabe exatamente o que acontece com o paciente. Não é uma técnica nova, não é uma técnica, mas é uma técnica muito eficaz. Então a gente sabe lidar com qualquer eventual complicação que possa acontecer, digo, de longo prazo. Carência de vitaminas. O paciente vai tomar as suas vitaminas, nós vamos ficar, né, acompanhando esse paciente para o resto da vida, vai fazer os exames de revisão anuais e a gente vai ter controle da situação, né? O que é diferente de certas técnicas quando elas surgem, que daí é quase que uma experiência, né? Tem que ter muita atenção nisso para não se aventurar fazendo técnicas, né, ainda não bem estabelecidas. E tu tocaste num ponto muito importante. O principal fator que faz com que pacientes acabem não se submetendo à cirurgia bariátrica, ou pelo menos que faz com que os pacientes tenham resistência em ouvir a opinião de especialistas, ir ao consultório de especialistas, é o medo. Sim. É o receio. Sim. Da cirurgia, da anestesia, de possíveis complicações pós-operatórias. E aí nós sempre repetimos para os pacientes, se você coloca o risco da cirurgia bariátrica e de suas possíveis limitações e restrições em comparação com as limitações e restrições da doença que nós estamos tratando, nós vamos ver que a balança pende favoravelmente para o lado da cirurgia. Sem dúvida. Esse é um ponto muito importante que o Dr. Jorge tocou agora, que são, né, como é que eu vou dizer, os riscos que a obesidade traz para o paciente, né? Então a gente vem acompanhando uma escalada da obesidade, né, um aumento substancial, não só no Brasil, no mundo inteiro, né, e que se intensificou ainda mais, né, Dr. Jorge, agora após a pandemia, né? E com o aumento da obesidade, obviamente, as doenças associadas, elas aumentam também, né? Então, dentre elas está o câncer. O câncer é uma das doenças que hoje em dia a gente tem diversos estudos comprovando a associação da obesidade com o aumento do risco de câncer, né? Então, por exemplo, os cânceres mais comuns, o câncer de mama para as mulheres, né? O câncer de próstata para os homens,
eles são muito mais comuns nos pacientes obesos do que nos pacientes não obesos, né? Então a gente tem uma série, começa aí, a hipertensão, o próprio diabetes, né? A dislipidemia, que é a alteração do colesterol, esteatose hepática, uma infinidade de patologias que estão diretamente associadas à obesidade, né? Quanto maior a obesidade, maior o risco dessas doenças. E a gente vem informando os pacientes, né, Dr. Jorge? Porque às vezes eles são assim, eu tenho medo da cirurgia. Mas o risco, né, que o paciente corre, bem como o senhor colocou, com essas doenças todas, por causa da obesidade, as limitações funcionais, né, as limitações sociais que o paciente sofre, né, as limitações psicológicas, o paciente acaba ficando mais depressivo, ansioso, um humor embotado, deixa de fazer, de curtir a vida, né? E por quê? Porque tem um medo de fazer uma cirurgia que tem um risco baixíssimo hoje em dia, né? Então... Exatamente, Motim. Se nós falarmos do risco da cirurgia bariátrica, hoje, num ambiente moderno, em serviços com experiência no procedimento, nós vamos ver que é o mesmo risco de cirurgias menores, como uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de apêndice ou mesmo uma cesárea. É o mesmo risco. E isso é um atestado do desenvolvimento e da evolução da cirurgia bariátrica ao longo do tempo. É verdade. E hoje em dia, inclusive, o risco da cirurgia bariátrica em centros de excelência, em centros de referência, né, centros de excelência em cirurgia bariátrica como o GECOM, é menor do que uma cirurgia de vesícula, né? Isso é literatura mundial. Eu sempre mostro para os pacientes isso aí, tem estudos, e a gente mostra geralmente na primeira consulta. O risco é menor do que uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia tão comum que todos fazem, né? Que 30% da população acaba se submetendo. Então, a gente vai aos poucos desmistificando esse medo mórbido, vamos dizer, da cirurgia, do tratamento cirúrgico da obesidade, né? E tu tocaste agora num ponto crucial, né? Apesar de toda a evolução, apesar desta sedimentação da cirurgia bariátrica como um método de tratamento da obesidade avançada e mesmo de doenças metabólicas associadas à obesidade, o caso do diabetes, né? Nós vamos ver que essa questão ela permeia toda uma sociedade, até mesmo a área da saúde. Eu estou me referindo à desinformação e o preconceito que ainda existe. Isso é algo que nós até poderíamos considerar como inaceitável. Nós não podemos mais aceitar que profissionais na área da saúde considerem a obesidade como uma falta de força de vontade, uma falta de disciplina, uma certa preguiça, um certo desleixo. Quando nós sabemos que a obesidade é uma doença de base genética, mas com uma associação dessa base genética a fatores ambientais. Com certeza. Multifatorial ela é. Exatamente. Por isso é considerada uma doença multifatorial, uma doença muito complexa. Aliás, tu citaste a pandemia. O agravamento da obesidade na pandemia é um exemplo típico desta associação que existe entre uma base genética e fatores ambientais. As pessoas ficaram reclusas, confinadas, diminuíram as suas atividades, confinadas, ansiosas pela própria situação relacionada com a Covid. E muitas vezes o que se faz numa situação de ansiedade? Sedentários, enfim, é um exemplo típico. E nós vimos os índices, então, explodirem em relação à obesidade. Sim, é verdade. Muito, muito verídico isso. Muito bem. Seguindo na nossa linha do tempo, então, Dr. Jorge, outras evoluções que a gente teve no âmbito da tecnologia, na cirurgia bariátrica também, né? Além do advento da cirurgia videolaparoscópica, que foi uma modificação gritante, assim, né? Marcante mesmo na evolução dos pacientes,
A gente teve também a redução do tempo de cirurgia, né? Consequentemente, a redução do tempo de internação, né, do paciente. E agora, mais recentemente, a gente tem ainda aqui incipiente, mas nós temos a cirurgia robótica, que também é uma realidade já no nosso meio, né? Então, nós como cirurgiões do GECOM, né, capitaneados aqui pelo Dr. Jorge, pelo Dr. Gabriel também, que não pôde participar da live hoje, mas que certamente está nos assistindo, né? Estamos constantemente em busca de novas tecnologias para oferecer sempre o melhor tratamento aos nossos pacientes, né? Então, isso é uma coisa muito bacana que o GECOM tem no seu DNA, né? Desde a data de nascimento do GECOM, nós temos isso. Sem dúvida nenhuma, Motim. Existem hoje diversas técnicas que estão em desenvolvimento, todas elas com o mesmo objetivo, tratar a obesidade. Nisso aí a cirurgia robótica, não é? É algo que carrega já uma realidade, mas ainda um potencial tremendo em relação ao seu desenvolvimento e aplicabilidade no controle cirúrgico da obesidade severa. Mas eu acho muito importante para as pessoas que nos escutam que tenham a noção de que, independentemente desta evolução tecnológica, podemos dizer, em relação a várias técnicas que estão sendo desenvolvidas, nós não podemos esquecer que mesmo no que se chama de beabá, ou seja, no manejo adequado do paciente, nós temos muito para evoluir e muito para melhorar. Eu digo não só em relação ao nosso trabalho, mas em relação ao trabalho da comunidade cirúrgica, comunidade bariátrica como um todo. Sim. Nós, infelizmente, vemos situações hoje em que pacientes não têm acompanhamento de equipe multidisciplinar e se submetem à cirurgia bariátrica. Sim, sim. Esse é um ponto importante que a gente gosta de ressaltar aqui para os nossos pacientes, né? A cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta, né? Ela é a ferramenta hoje mais potente, né, para tratar a obesidade, que é essa doença crônica complexa, né, e multifatorial. Mas a cirurgia, ela não faz, e é uma das frases clássicas que eu tenho, milagre sozinha, né? Não existe milagre para o tratamento da obesidade. A cirurgia, ela é parte de um conjunto que inclui o tratamento multidisciplinar. Então é o suporte psicológico para o paciente, o suporte nutricional, o suporte a toda a educação que a fonoaudióloga, né, entrega para o paciente, como voltar a comer, como mastigar, como deglutir, como engolir, né, o alimento sem engolir ar, para evitar outras complicações, para evitar entalo, para evitar diversos potenciais complicações que podem acontecer depois de uma cirurgia bariátrica. Então, o suporte da fisioterapeuta, né, que vai te retirar os nossos pacientes da cama lá no dia da cirurgia, na sala de recuperação, vai fazer um trabalho de mobilização precoce, diminuindo riscos né, da própria cirurgia, do procedimento cirúrgico em si. Então, isso é parte do tratamento do paciente obeso. E sem esse apoio, suporte multidisciplinar, não há um tratamento adequado. Não há um tratamento gold standard, não há um tratamento estado da arte para o paciente. Então, esse tratamento multidisciplinar é fundamental, né, doutor Jorge? E isso já vem desde o começo do GECOM e cada vez a gente vai evoluindo mais, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Motinho, eu estou vendo ali algumas pessoas que estão entrando. Há alguma pergunta que
que merecesse. A gente tem muitos elogios, muitos depoimentos aqui. A Vani, né, fez uma declaração aqui que a nossa paciente, que a cirurgia bariátrica proporciona do indivíduo ter uma vida saudável, né? Com certeza, a Vani é um dos ótimos exemplos que a gente tem no decorrer desses 25 anos, o paciente do Dr. Gabriel, mas é paciente do GECOM, né? Vamos ver quem mais aqui. Infelizmente, a Vani também botou que infelizmente tem equipes que não fazem acompanhamento. Aqui mais a Neuza Medeiros, né? Equipe 100%, temos muitos elogios, mas poucas perguntas. Mas, deixa eu ver aqui. Mais um elogio, muitos elogios aqui da turma, né? Depoimentos. A Margarete falaram um pouco sobre, deixa eu ver aqui, o balão intragástrico. A Margarete é uma paciente que está namorando o GECOM aqui, que vem consultar com a gente, e ela está um pouco na dúvida, como ela tem um IMC um pouco baixo, entre o balão e a cirurgia. Dr. Jorge, vamos então respondendo a pergunta da paciente Margarete, o que o senhor acha sobre o balão intragástrico? É um tratamento não cirúrgico, diga-se de passagem. Tá? A gente tem tratamentos cirúrgicos, que é a realização de uma cirurgia para tratamento da obesidade, e nós temos os tratamentos não cirúrgicos, que incluem medicamentos, né, mudança de hábito, a própria dieta, né, e também temos o balão intragástrico, que é colocado por endoscopia, então não é cirúrgico esse tratamento, tá? A gente tem feito isso aí já há um bom tempo também, né? Indicado para alguns pacientes. Sim, existe uma tendência moderna em se associar tratamentos. Certo. Em se ter essa integração cada vez maior entre diversas formas de tratamento com seus respectivos especialistas, com seus respectivos profissionais. O balão intragástrico, então, o balão intragástrico, como tu já disseste, ele não é um tratamento cirúrgico. O balão intragástrico é um tratamento que surgiu como uma alternativa àqueles tratamentos clínicos convencionais, certo, que não funcionavam, especialmente na obesidade avançada. Aí nós estamos falando das dietas, medicamentos, psicoterapia, acupuntura, homeopatia, etc, etc, etc. Então o balão intragástrico surgiu como uma alternativa a esses procedimentos, a esses tratamentos, e ele, apesar de ter uma amplitude muito grande em relação à sua indicação, ele tem a sua melhor indicação provavelmente naqueles pacientes com uma obesidade muito inicial, uma obesidade leve, índice de massa corporal pouco acima de 30, e mesmo pacientes com sobrepeso, ou seja, que não atingiram ainda a obesidade. Perfeito. Porque nesses casos não há indicação de tratamento cirúrgico. O que as pessoas têm que saber? Que o balão intragástrico, assim como qualquer outra forma de tratamento da obesidade, ele tem uma expectativa de resultado. A expectativa de emagrecimento, no caso do balão intragástrico, é uma média de cerca de 14 a 15 quilos. Isso explica por que é um tratamento que pode ter bons resultados em pessoas com obesidade inicial, obesidade leve, porque elas têm, por definição, um excesso de peso menor. Uma outra questão que deve ser considerada em relação às pessoas que pensam no balão, ele também é um tratamento temporário, assim como dietas, medicamentos e etc. Portanto, nós vamos ter que lidar com aquela situação que ocorre depois que o balão é removido, depois que ele é retirado. Isso explica por que existe um maior retorno, não é? Uma recidiva da doença bem mais frequente do que ocorre nos casos de cirurgia bariátrica em relação ao balão. Mas é um método que está aí e que, em casos bem avaliados e selecionados, ele pode ser empregado sim com ótimos resultados, como nós mesmos já tivemos e continuamos tendo.
continuamos tendo. Sim, hoje em dia o balão intragástrico que nós utilizamos, ele permanece por 12 meses, tá? Então, a gente faz a colocação por endoscopia, né? O gastro, um acompanhamento anestesista, do gastroenterologista que faz a endoscopia. Nós colocamos, posicionamos o balão, né? Calibramos o balão, né? E fazemos o acompanhamento no pós-operatório, no pós-procedimento, com a assessoria da nutricionista e da psicóloga, né? Então, também é um acompanhamento multidisciplinar. Só que a colocação no balão, ela é feita ambulatorialmente, né? Não exige cirurgia, né? Não é cirúrgico. Então, o paciente faz o procedimento e de manhã vai para casa 2, 3 horas depois, após a recuperação aí da sedação, tá? Mas é uma ferramenta boa, quando bem indicada, como o Dr. Jorge falou. O senhor falou que, eventualmente, alguns pacientes com IMC de 30 para cima não têm indicação de fazer cirurgia bariátrica. Mas existem alguns pacientes que têm essa indicação, Dr. Jorge, né? Que tem uma doença metabólica, né? Um diabetes de difícil controle, né? Uma dislipidemia, uma hipertensão. Então, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a cirurgia metabólica, que aí engloba esses pacientes com IMC de 30, com obesidade até leve, né? De 30 a 35, que seria a obesidade grau 1? Sim, essa é uma situação que tem ocorrido e que já levou a diversos trabalhos científicos. Se aceita a realização da cirurgia bariátrica com índice de massa corporal abaixo de 35, desde que nesses casos nós tenhamos a presença de doenças associadas importantes e que não estejam respondendo de forma adequada ao tratamento clínico. Aí nós podemos citar a hipertensão arterial, a dislipidemia, né? Dislipidemia é o aumento nos níveis de colesterol e triglicerídeos, mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante exemplo dessa situação, o diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2 é uma doença intimamente associada à obesidade, e nós temos uma gama muito grande de pacientes que apresentam, então, obesidade, mas uma obesidade inicial, obesidade grau 1, índice de massa corporal entre 30 e 35, e um diabetes que não esteja sendo controlado de forma adequada com medicamentos e com outras medidas normalmente usadas no tratamento clínico. Nós temos aí, nesse caso, a necessidade de uma avaliação com vistas à realização da cirurgia. E a cirurgia, Motim, na verdade, isso se viu já há algum tempo, é realizada de acordo com a mesma técnica que é empregada para fazer com que os pacientes emagreçam. No caso, a cirurgia bariátrica. Portanto, a cirurgia bariátrica, ela é hoje cirurgia bariátrica e metabólica. E praticamente todas as sociedades científicas no mundo inteiro incorporaram o nome metabólico, porque se viu que a cirurgia bariátrica era também capaz de corrigir distúrbios metabólicos que levavam ao controle do diabetes e de uma série de outros distúrbios metabólicos. Interessante, né, Dr. Jorge, como a história se repete. Hoje em dia nós temos uma medicação que está muito em voga aí, né? Uma medicação que foi desenvolvida, né, os análogos do GLP-1, que foi desenvolvida para o tratamento do diabetes, né? E recentemente agora noticiou-se pelo mundo afora que foi aprovada aqui no Brasil agora pela Anvisa para tratamento da obesidade, né? E a gente está falando do Ozempic, da semaglutida, né, da liraglutida, Victoza, Saxenda, são todos mais ou menos parecidos os seus nomes e os seus componentes, né? Mas é um tratamento clínico também que a gente faz eventualmente em associação. Eu converso com os pacientes, a gente não dispensa nenhum tratamento cientificamente comprovado, né, no tratamento dos nossos pacientes. Eventualmente a gente necessita lançar mão de associar
medicamentos, né, para preparar um paciente hiperobeso para ser submetido a uma cirurgia bariátrica, né, com menos riscos. Então, a gente teve diversos casos aqui. Eu tive um paciente pessoalmente, recentemente foi operado em novembro, dezembro, que ficou por um bom tempo fazendo uso de Victoza, né, com acompanhamento multidisciplinar, reduzindo o peso para a gente poder submetê-lo a uma cirurgia bariátrica com um risco cirúrgico adequado, né? Não impor um risco alto ao paciente. E isso aí é verdade. Tem pacientes que a gente coloca balão, né, reduz o peso e a gente faz a cirurgia. Tem pacientes que a gente utiliza essas drogas. Tem pacientes que não têm indicação de fazer a cirurgia, a gente pode fazer um combinado da medicação ou a colocação de balão. E isso é muito interessante. Mas a história se repete. A cirurgia bariátrica virou metabólica e o tratamento metabólico virou bariátrico, né? Isso é muito interessante. Sem dúvida nenhuma, mas o importante é que sempre se tenha em mente que todas essas formas de tratamento devem ser realizadas por profissionais adequados, especializados, estudiosos do assunto. Sim. Porque senão nós teríamos uma situação de muita facilidade, alguém que vai a uma farmácia e pede um medicamento e lhe é fornecido. Sim. Porque ouviu falar que aquele medicamento teria um bom efeito Sim. em relação ao emagrecimento. Nós sempre vamos cair naquela mesma questão que nós já comentamos aqui nessa nossa conversa. A necessidade de uma abordagem multidisciplinar da obesidade e de um tratamento personalizado. Com certeza. Não há receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não tem fórmula mágica e não tem receita de bolo. Isso é a síntese do tratamento da obesidade hoje em dia. A gente tem que personalizar. Entendeu? O paciente tem que ser avaliado por uma equipe experiente e tem que ser submetido a um tratamento que é individualizado. Né? Alguns vão precisar um pouco mais de suporte psicológico, né? Outros precisarão um pouco mais de atenção da equipe cirúrgica, outros precisarão um pouco mais de atenção da nutricionista, né? E assim vai. Mas os pacientes, eles têm que ser submetidos a uma equipe multidisciplinar para ter o melhor tratamento para a sua obesidade, né? Tem vários comentários aqui das pacientes que estão falando assim, que o maior comentário, na verdade, é: me arrependi de não ter feito antes. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Tu sabes que, muito embora já tenha ouvido, não é, isso de vários pacientes, eu me recordo recentemente de uma paciente, na verdade, que me diz assim: Dr. Jorge, o senhor sabe que eu comemoro aniversário 2 vezes por ano agora. Eu digo: como assim? Não é? Sim, doutor. Uma vez na minha data de nascimento efetiva e o meu outro aniversário é comemorado no dia em que eu fiz a cirurgia. Maravilha. E nós temos diversos depoimentos desses, né, doutor? Exatamente. É muito emocionante. E a gente tem, claro que a gente não pode divulgar, porque assim, hoje nós somos regidos às nossas propagandas, né? O médico, ele não pode fazer propaganda. O médico é regido por normas, regras rígidas de divulgação do seu trabalho, de marketing, de tudo, né? Mas a gente tem conosco, né, para fins de estudos e de gratificação nossa, assim, a gente tem muitas fotos de antes e depois dos pacientes, né? E que é um estímulo para nós, a alegria dos pacientes, que eles vêm trazer a foto, né? Porque eles vêm trazer a sua foto de antes e depois. Doutor, eu não me enxergava assim. Ou às vezes eu ainda faço movimentos que eu fazia quando eu tinha um corpo grande, né? Então os pacientes se esguiam para passar por um lugar apertado que não é mais apertado para eles.
ou coisas do gênero. Então é muito isso, essas histórias são muito gratificantes e a gente vem acumulando essas histórias aí ao longo desses últimos 25 anos, que é muito legal. E isso mostra também, Motim, como, apesar de nós sabermos que o objetivo número 1 da cirurgia bariátrica é uma questão de saúde, é o controle não só da obesidade, mas das doenças associadas, Perfeito. como hipertensão, diabetes, lipidemia, apneia do sono, a doença do refluxo, enfim, câncer, né? Tu acabaste de citar também. Mesmo sabendo disso, nós não podemos fechar os olhos para a questão da autoestima. Sim. Da imagem corporal. Com certeza. Eu costumo dizer que é um efeito colateral bom, né? Um efeito colateral bom da cirurgia é a melhora estética que os pacientes, né, acabam sentindo. Exatamente. E a melhora na qualidade de vida. Exatamente. Então, não é? Que é muito afetada por uma diminuição progressiva ao longo do tempo. sim, sim. Na forma de doenças, de dores articulares, né? Causadas por doenças articulares, artroses, enfim. Não só isso, né, Jorge? Quantos pacientes com criança pequena, né, que choram no consultório dizendo que agora eu consigo sentar no chão para brincar com meu filho, minha filha. Exatamente. Né? Exatamente. Então, são depoimentos maravilhosos que a gente tem. Então, o paciente que não conseguia se abaixar ou se sentasse no chão não ia conseguir levantar, agora ele brinca com as suas crianças, né, ou com sobrinhos e tal. Então tem uma vida. Passam a fazer atividade física, que é uma coisa maravilhosa, que é essencial no cuidado, na prevenção das doenças e na redução, vamos dizer, dos efeitos do envelhecimento. Então a atividade física é fundamental para manter massa muscular, né? Para manter equilíbrio, para manter o coração ativo, né? E isso é muito importante. A gente consegue fazer esses pacientes mudarem de vida, mas precisa desse suporte, né? Sem dúvida. E é uma das mudanças que se busca com a cirurgia. Com certeza. Eu costumo dizer, a cirurgia bariátrica é uma ferramenta de mudança. De mudança. Mudança de hábitos alimentares, mudança de todo um estilo de vida que favorece a obesidade. E aí entra a questão do sedentarismo. Sim, do sedentarismo. E do exercício. Fundamental. Fundamental. Doutor Jorge, nosso papo está muito bom, mas a gente está quase chegando no final da nossa live aqui, já 42 minutos de live. Tem uma pergunta aqui da paciente... Eu perdi o nome dela aqui, eu anotei a pergunta, tá? Que ela fez bypass há pouco mais de 2 anos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E a Monara, né? E parece, ela tem a sensação, ela perdeu mais de 50 quilos, né? Eu não sei se ela foi, não estou lembrado, mas se foi um paciente nosso ou não. E ela tem a sensação de que ela consegue comer mais, agora, depois de 2 anos, que ela consegue comer um pouco mais do que ela imaginaria que ela conseguiria comer, ou que foi no começo da cirurgia. E ela pergunta, então, se é possível que o estômago dela tenha dilatado. Sim. O que o senhor pode falar sobre isso, Jorge? Esse é um dos tantos mitos, né, que existe em relação à cirurgia bariátrica. Doutor, será que o meu estômago aumentou de tamanho? Porque hoje eu como realmente com mais facilidade do que comia logo após a realização do procedimento. Isso é perfeitamente natural. Né? Isso é normal. Com o tempo, as pessoas se acostumam a comer com a cirurgia bariátrica. Sim. Não há, na verdade, um aumento no tamanho do estômago como as pessoas imaginam, desde que a cirurgia tenha sido realizada de forma adequada tecnicamente. Tá? É uma ótima oportunidade para se novamente conversar com essa pessoa e lembrar para ela exatamente o que é a cirurgia bariátrica e como as coisas ocorrem naturalmente. Há necessidade de que aqueles novos hábitos alimentares fiquem sedimentados e cristalizados. As pessoas devem entender que
a sua sensação de saciedade, ela não está dependendo da ingestão de volumes alimentares tão grandes que façam com que o seu estômago fique excessivamente distendido e dilatado. Ao primeiro sinal de saciedade, nós já estamos sendo avisados pelo nosso cérebro, né? É o momento de parar. E assim nós vamos então aproveitando e vamos, como eu disse, sedimentando esses novos hábitos e essa nova maneira de vivermos em relação à alimentação e em relação a todos esses outros aspectos que são importantes no controle do nosso peso. De qualquer forma, mantendo o acompanhamento com a equipe, né, pode-se fazer uma avaliação, né, anatômica disso. O estômago não dilata, mas eventualmente uma comunicação do estômago com o intestino pode dilatar, né? Então a gente pode fazer uma avaliação anatômica com endoscopia, com outros exames que a gente lança a mão. E eventualmente tratar pontualmente alguma dilatação de anastomose, tá? A anastomose é a costura, né, que é feita, a comunicação que é feita do estômago com o intestino. Então, eventualmente essa dilatação pode ocorrer, né, e aí facilita com que o alimento não cause aquela sensação de saciedade precoce, como tinha no começo da cirurgia. Mas são poucos pacientes, não são tantos pacientes assim que fazem essa dilatação, tá? O mais comum, a grande maioria, realmente ele se habitua a ingerir alimento com a sua cirurgia bariátrica. Depois de 2 anos é o período que a gente começa a ver quais são as cirurgias que funcionam mesmo e quais que dão reganho de peso, né? Tanto é que a efetividade da cirurgia é medida após 2 anos do procedimento, né? De qualquer tratamento, né? A gente usa hoje em dia os 2 anos do procedimento como um marco para a avaliação da sua efetividade. Então a gente, o que recomenda é manter o acompanhamento com a equipe que fez a cirurgia, né? E vai fazer a avaliação anatômica. Se houver alguma dilatação, qualquer coisa, a gente pode tratar. Hoje em dia tem tratamentos endoscópicos, hoje em dia se faz muita coisa para resgatar esse paciente. Às vezes é só relembrar, como o Dr. Jorge disse, né, todo o processo de mudança, que o paciente volta a se alimentar adequadamente. Perfeito, Martinho. Né? Colocar-se de maneira exemplar. As pessoas têm que voltar a conversar com a nutricionista, com a psicóloga, com o cirurgião. Tem uma coisa, Dr. Jorge, que os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, e é comum, né? Às vezes eles se sentem muito bem, eles mudam de vida. E eles mudam tanto de vida que eles querem esquecer que eles foram obesos. Sim. Então eles somem, voam, né? Eventualmente alguns pacientes desses aí ganham um pouquinho de peso, 5, 10 quilos, né? E aí eles ficam com vergonha de voltar para o médico. E aí passam mais 1, 2 anos e aí ganharam mais 5, 10 quilos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o paciente que ele teve um pequeno reganho de peso eventual, que ele volte à sua equipe. Porque é muito mais fácil de nós tratarmos um reganho de 5, 10 quilos do que de 20, 30 quilos. Então, essa vergonha não existe. Você não vai, pelo menos aqui no GECOM, o paciente não vai ser xingado, né? Olha, o que tu fizesse com a tua cirurgia? Não é assim. A gente sabe que é uma doença crônica, multifatorial e de difícil tratamento, como nós falamos no começo da live. E é óbvio que o paciente precisa de ajuda. Então, se ele tiver um pequeno reganho, que venha, busque ajuda da sua equipe, né? E que a gente vai ter, né, um prazer em tratar e recolocá-lo nos trilhos, né? Para voltar a ter aquela vida nova tão sonhada. Né? Diria mais Perfeito. Usasse uma expressão que eu gosto muito, não é? Recolocar a pessoa nos trilhos. Né? O norte-americano tem uma expressão que ele gosta de usar muito também, que é voltar para a estrada.
E é isso aí. Isso ilustra muito bem o que nós estamos falando. Tá certo. Olha, aqui tem uma paciente, quem é que está com a cirurgia? Sheila. Está com a cirurgia marcada, agendada agora. Sim. Pela equipe do GECOM. Isso. A Cláudia Helena está elogiando o médico dela, que no caso sou eu, né? Por demais merecido. Por demais merecido, diz o Dr. Jorge. Ufa, graças a Deus aqui, foi provavelmente uma resposta, né? Que o estômago não dilatou, né? Não, ele não dilatou, mas a gente tem que ver. Então tá, pessoal, a live passou voando, parece que faz 15 minutos que nós estamos conversando, mas nós estamos a 50 minutos, Dr. Jorge. Exatamente. Então nós vamos encerrar por aqui, a gente agradece de coração a participação de todos, né? A presença de vocês. Quem não teve a oportunidade de assistir a live inteira, ela fica gravada no nosso Instagram do GECOM, né? Então pode acessar as nossas redes sociais e assistir a live, não só essa, como todas as outras que nós já fizemos. A live do mês passado foi com o Dr. Jorge também, nosso garoto propaganda aqui, junto com a Débora, né? Que é a nossa psicóloga, né? A primeira psicóloga. Eles fizeram uma live muito interessante. Então convido a todos a acessarem nossas redes sociais para passarem e assistir nossos conteúdos. Desejo uma boa noite a todos e também agradeço a Timothy, né, pela oportunidade. É sempre muito prazeroso poder discorrer a respeito da história do GECOM, né? Quisera eu poder viver ainda mais 25 anos para poder comemorar as bodas de ouro. Com certeza, doutor Jorge. Mas, sem dúvida, eu aqui nesse momento já fico, né, muito satisfeito, me considero realmente realizado. Nós é que agradecemos ao senhor por ter tido essa ideia genial de montar o GECOM, né, e nos acompanhar e com muita garra, com muita energia ainda, todas as cirurgias e atender tão bem os pacientes aqui, nos ensinando sempre coisas novas, né, participando dos congressos conosco. Então, muito obrigado, Dr. Jorge, em nome de todos os pacientes operados pelo GECOM, em nome da nossa equipe multidisciplinar. Eu agradeço também o Dr. Gabriel, sempre, né, à frente de várias modificações que o GECOM teve no decorrer da sua história, né, buscando novas tecnologias, já certificado em robótica, né, exímio cirurgião videolaparoscópico. Então também temos que elogiar todos os nossos, doutora Nádia, que também agora está em lua de mel, né, viajando por aí, né, nossa cirurgia também aqui, e Débora, Nicole, Cibele, Marley, né, todas, e Ângela, né, toda a nossa equipe multidisciplinar aí que nos acompanha. Agradeço também os colegas médicos, né, parceiros aí, cardiologistas, endocrinologistas, anestesistas, a equipe do SANI, perfeito, que nos acompanha há muitos anos, né, principalmente o Dr. Ayrton Bagatini, o Dr. Rubem Trindade, né, Dr. Lúcio, Dr. Eduardo Leite, são os principais anestesistas aí que nos acompanham na nossa rotina de cirurgia. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live e nos vemos no mês que vem, provavelmente com outra live, né? Um abraço a todos, até logo.